Wir haben nichts zu fürchten, außer wenn wir vergessen, wo wir herkommen. Es ist also wichtig, dass wir alte Wahrheit, die leicht vergessen werden, mal wieder anbieten. Das ist ein ernstes Thema und so müssen wir es auch ziemlich ernst behandeln. Wir haben nichts zu fürchten, außer wenn wir vergessen, wo wir herkommen. Es ist also wichtig, dass wir alte Wahrheit, die leicht vergessen werden, mal wieder anbieten. Das ist ein ernstes Thema und so müssen wir es auch ziemlich ernst behandeln. Guten Abend. Boa noite. É muito bom estar de volta com vocês. Hoje à noite vamos falar sobre proclamações, anúncios do céu. Mas como assim? Eu decidi essa noite falar um pouco de Jesus para vocês. Mas antes de eu falar sobre Jesus, eu pensei que seria interessante eu falar um pouco sobre mim. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas talvez alguns existem que não conhecem minha história. De onde nós viemos e por que cremos no que cremos. Porque eu nem sempre fui crente, eu fui ateu. E não somente isso, mas também odiava só o pensamento de que poderia haver o conceito de Deus. Eu desprezava religião e Deus com todas as minhas forças. E de Jesus, muito menos, não queria saber nada. E falar sobre o amor de Jesus para mim seria ridículo. Mas talvez um pouco do transfundo aqui, por que eu odiava tanto isso? Eu odiava isso porque eu tinha uma visão de Deus errônea. Eu fui criado num lar onde a minha mãe era evangélica, meu pai católico. A minha mãe ficou doente quando tinha 8 anos de idade. Ela tinha câncer e foi vegetando até o final de sua vida. Sofreu muito por 4 anos e morreu definitivamente quando eu tinha 12 anos de idade.
Mas nas minhas aulas de religião, afinal eu era católico, sempre me ensinavam que não era possível que ela tivesse salvação, porque ela não pertencia à fé católica. Mas isso, claro, foi antes do Segundo Concílio do Vaticano, onde essas coisas supostamente mudaram. Então eu desenvolvi uma raiva contra esse Deus, porque não só me ensinavam que ela não estava salva, mas inculcaram na minha cabeça que ela iria queimar no inferno para sempre e sempre e sempre. Mas eu conhecia a minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito piedosa. A minha mãe morreu com as palavras, "O Senhor é o meu pastor", nos seus lábios. Mas esta visão de um Deus vingativo, que permitiria que essa mulher, que não tinha coragem de matar um mosquito, queimasse para sempre e para sempre e sempre no inferno. Isso me encheu de um ódio tão grande que quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu peguei o catecismo e o rasguei na aula de religião. E joguei esses destroços na professora. E também a informei do que ela poderia fazer com o seu Deus. A maioria conhece essa história. Mas seja como for, em todas as aulas de religião eu era retirado da classe, retirado da sala, porque crianças tão mal comportadas não se pode tolerar. E todas as vezes que o diretor da escola, e era uma escola alemã, lá na África do Sul, quando ele me via que eu tinha sido expulso da sala, ele me perguntava, "O que você está procurando aqui fora?" Eu falava, "Essa..." Então acrescentava algum adjetivo como bruxa ou algo semelhante. Ela me expulsou, ela me jogou para fora. Então ele me batia, mas ele nunca perguntava o motivo. Nunca. Então em cada aula de religião eu já sabia o que queria acontecer comigo. E nessa época, era praxe que o diretor podia me bater 6 vezes. Mas não mais do que isso, porque era isso que a lei permitia. Quando não se comportava tão mal, recebia 2, mais ou menos 3, muito mal comportado, 4, mas eu, 6, sempre. E essa autoridade, mais tarde, eu também comecei a odiar. E assim eu odiei todo tipo de autoridade que castiga sem querer saber por que está castigando. E eu me lembro, eu era realmente inacreditavelmente mal criado. Então, eles bravejavam e eu também o provocava. Eu me encolhia e ele batia 6 vezes. E ele ficava tão bravo. E eu perguntava para ele, isso realmente é o melhor que você pode fazer? Será que você não quer dar mais uma? Ou será que você é covarde demais para isso? Então ele fazia a posição que ia dar mais uma, mas... E eu falava, que pena, eu queria 7 golpes. Porque assim eu poderia ir para a polícia e falar, olha aqui, eu tenho 7 marcas. E aí você iria para a corte. Então eu era realmente mal criado. Mais tarde eles também me expulsaram dessa escola. E eu odiava a escola. Eu odiava a autoridade. E me diziam, se você se comporta dessa forma, você também vai fritar no inferno. E isso não me levou à religião. Pelo contrário, isso só alimentou o meu ódio. E esse Jesus, que me era oferecido aqui dessa forma,
não servia para mim. Eu não queria ter nada a ver com ele. E ao eu estar lá na universidade e lecionar, ao eu ensinar a evolução, e sempre que uma pessoa se levantava e alguém dizia que, olha, eu creio que houve uma criação, e na África do Sul eles são bem crentes. Então me enchia de um ódio. Como é que se pode ser assim tão idiota e crer em um Deus? E hoje eu sou como é que se diz em inglês? Christ junkie. Eu sou viciado em Cristo. Então alguma coisa tem que ter acontecido para catalisar uma mudança assim, para operar uma mudança tão radical. Eu não me conformava com a sua autoridade, eu não me conformava com a sua vingança, esse traço vingativo. Mas hoje eu vejo isso bem diferente. Por quê? Proclamação do céu. É muito raro que Deus fale pessoalmente alguma coisa na Bíblia. Ele fala pelos seus profetas, ele fala em sonhos com seus profetas, ele lhes dá visões. Se for muito importante, pode acontecer que ele envia um anjo, mas quando é absolutamente mega importante, então ele não confia essa mensagem a ninguém mais, senão a si mesmo. Proclamação da lei. Esta é a primeira vez em que Deus fala a uma audiência em massa. Antes ele já tinha falado com Abraão, aos patriarcas e semelhantes. Mas isso era de um para um. No Éden ele falava com Adão e Eva, face a face. Mas então ele falava pelos profetas. E aqui, no Sinai, Êxodo 19, verso 16. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Foi uma demonstração terrível, se é que se pode usar esta palavra, do seu poder. A montanha tremia, terra estremeceu. Nenhum animal podia tocar na montanha. Se eles se aventurassem a aproximar da montanha, eles iriam morrer imediatamente. Nenhuma pessoa podia se aproximar da montanha. Trovões e relâmpagos e poder. Se eu visse isso como eu era antigamente, eu diria: deixa ele soltar o vapor aí em cima. Deixa ele explodir. Um espetáculo tão tremendo. Deuteronômio 4, 35 e 36. A ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Desde os céus fez ouvir a sua voz. Para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo. E ouviste as suas palavras do meio do fogo. Aqui há uma mega demonstração do poder de Deus. Sim, com esse meu transfundo e com esses meus traumas de autoridade, eu não conseguia lidar com pessoas que tinham tal autoridade e tal poder. Elas não eram justas, porque o Deus que eu tinha em mente
estava disposto a torturar as pessoas. Para sempre e sempre. O meu diretor, que tinha autoridade, estava disposto a golpear, sem se questionar. A autoridade, na verdade, nunca me acanhou. Eu nunca tive medo de autoridade. Pelo contrário, eu era incrivelmente atrevido. Eu também tive que servir o exército. Ele tinha que se aceitar esta autoridade. E ai de ti se você não a acatar. Você está vendo esse buraco aqui? Não, eu não estou vendo nenhum buraco. Faça-o! Então, nesse pedregulho, eu suava. Por que você ainda não acabou? Você vai receber uma na telha agora. Nosso exército era terrível. Então eles vinham mais tarde. O que está fazendo esse buraco aqui? Por que você fez esse buraco? Tampa esse buraco imediatamente. Então você fica lá enchendo o buraco até meia-noite. Então eles vêm para você e dizem, por que você tampou o buraco? Tamanha idiotice. Tal abuso da autoridade. Eu odiava isso com cada fibra do meu corpo. Mas de alguma forma eu sobrevivi. Senão eu não estaria aqui. Eu me lembro sempre que um general ou alguma autoridade passava, eu era um soldado com tanta pose que eu fazia assim. Ele sempre olhava e continuava. Porque tem uma coisa de errado no que eu acabei de fazer. Eu usei o braço esquerdo. Sempre. Isso era contra a lei. Se eles entendessem isso, ou se caísse a ficha, eu seria extraditado imediatamente. Iriam me linchar até que eu ficasse imóvel. Mas eu sempre fazia isso. Porque eu tinha que mostrar para eles, a sua autoridade me irrita. Mas eu fazia com gestos tão bruscos que eles não percebiam. E isso sempre me deixava tão feliz. Eu podia abrir e fechar 10 buracos, mas eu tinha saudado com a mão errada e eles não perceberam. Portanto, essa autoridade para mim era um problema. Um som de buzina muito forte. Aqui está Deus. Esse é o Deus do universo. E Ele demonstra a sua autoridade. Foi um espetáculo. Foi algo tremendo. Mas isso não me impressionava. Eu que tinha esses traços. Deuteronômio 5:22, essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim as deu. Aqui está a lei de Deus. Não se pode derrubar ela. Tem todo esse peso, esta inércia, esse poder e a autoridade desse Deus, onde todos temem e tremem. Então lemos no maior discurso de Cristo, fora Cristo, que por entre trovões e relâmpagos proclamara a lei no monte Sinai. A glória de Deus, qual fogo devorador, repousara no cimo do monte, e este tremera ante a presença do Senhor. As hostes de Israel prostradas por terra, tinham medo, estavam todas aí, estavam com medo. Haviam escutado em temor os sagrados preceitos da lei. Que contraste com a cena sobre o Monte das Bem-aventuranças. Aqui está outro monte.
E aqui essa pessoa fala do Monte das Bem-aventuranças. Sob um firmamento estival, sem som algum a quebrar o silêncio, senão o cântico dos pássaros, Jesus desenvolveu os princípios de seu reino. Todavia, aquele que naquele dia falava ao povo em acentos de amor, estava desvendando os princípios da lei proclamada no Sinai. Aqui está alguém totalmente diferente. Uma pessoa dócil e explica a essência desta lei. Mas sem o trovão e sem o relâmpago e sem esta violenta autoridade. Ao ser dada a lei, Israel, degradado pela servidão no Egito, necessitara ser impressionado com o poder e a majestade de Deus. No entanto, ele não menos se lhes revelou como um Deus de amor. Isso para mim, no meu estado anterior, seria incompreensível. Porque eu sempre só conhecia esse Jesus vingativo. O Deus vingativo. Bem-aventurados os mansos. Felizes os pobres de espírito. Felizes são os misericordiosos. Bem-aventurados são aqueles que têm fome por santidade e justiça. Seja como for, aqui estou a caminho do Monte Sinai. Estamos aqui andando com esse carro. Eu não sei o que tinha debaixo do carro, mas andava mais como um caranguejo do que como um carro. E bailava tanto nas curvas, e dava coices, solavancos. E aqui nessa foto, não sei se o freio ou se a embreagem estava falhando. Foi uma catástrofe. E o homem, de fato, era pé de chumbo. Eu nunca pensava que eu ia chegar são e salvo lá. E eu perguntava para ele, por que você está correndo tanto? E ainda mais com esse carro aqui é perigoso. Está caindo aos pedaços e você dirige como um desenfreado. E quanto mais eu falava, mais ele corria. Eu depois cheguei a oferecer-lhe dinheiro. Você quer dinheiro para andar mais devagar? Mas ele andou mais rápido. Eu pensei que iria pirar. Na verdade, uma história interessante. E chegamos nesse lugar e era numa sexta-feira, mas era numa sexta-feira santa. E nós não sabíamos que esse lugar, o Sinai, o mosteiro de Santa Catarina, fechava ao meio-dia. Se esse não tivesse corrido desenfreadamente, eu teria ido lá em vão. Eu nunca teria entrado nesse prédio. Na verdade, foi uma experiência incrível estar lá e eu tirava fotos. Afinal de contas, foi fantástico. Aqui está o mosteiro, aqui também foi encontrado aquele manuscrito, o manuscrito sinaítico. Ele foi encontrado aqui. Eu queria ver e eu queria tirar foto desses manuscritos. E no pano de fundo está a montanha. Mas como é prático nesses lugares, sempre se tem um guia, e essa pessoa faz o passeio, explica tudo. Então lá fomos passear, etc. Eu só acredito numa pequena parte do que eles costumam falar. É assim que é aqui nessa montanha. Aí entramos nessa igreja aqui, não sei se esses aqui são os dois diáconos, recepcionistas, eu não estou muito seguro, que nos recepcionam ao nós entrarmos ali. Então a pessoa que nos conduzia entrou conosco e por algum motivo não se podia tirar foto aqui dentro. Mas eu não sabia, e eu fui para lá, para cá, tirei muitas fotos. Expulsaram o meu amigo porque ele tirou uma foto. Isso me deu a oportunidade de tirar mais fotos. Aqui estão todos os manuscritos. E aqui o guia nos explicou que esse arbusto aqui é um arbusto muito importante.
O guia nos falou, essa aqui é a sarça ardente. Aquele arbusto, aquela sarça que queimou lá com Moisés. E imediatamente todo mundo começou a orar, se achegaram e começaram a orar. E ele falou, esse arbusto aqui é santo, ele sempre está verde. Inverno, verão, não importa, ele sempre está verde. E ele nunca recebe água. Aí eu pensei, tá mentindo. Eu sempre sou tão rebelde. Em todo caso, então, a pessoa guia continuou, eu me esquivei, eu fugi, eu voltei a esse arbusto, eu trepei aqui para cima desse arbusto, eu era um pouquinho mais jovem. Hoje em dia, talvez teria que buscar uma escada. Esse arbusto tinha espinhos. E eu vasculhei lá e... Eu não sei se vocês estão vendo aqui, essa mangueira aqui. Eu puxei ela aqui debaixo da moita e a pendurei aqui. Para o próximo grupo. Então eu esperei e tirei essa foto quando o próximo grupo, em algum momento, estava aqui. E aí está ele, explicando. Mas é muito trágico, vocês podem ver como as pessoas aqui estão de pé. Na verdade, dá dó, eu tenho dó delas. Eles estão aqui, estão orando e têm boas intenções. E engolem uma mentira. Eu não suporto uma mentira. E quando todos tinham terminado, eu peguei essa mangueira, para lá e para cá, não falei nada. Eu falei, nenhuma água, não, nada de água, nunca recebe água. Mentira, desonestidade, uma visão de Deus errada. Porventura não somos todos caracterizados por isso nesse mundo? E como é que é o mundo hoje? Sem Deus, ímpio, ninguém quer Deus. Eu também não queria. Quem que quer um Deus assim? Com tais mentiras que sempre são contadas. E por quê? Por que nós temos que mentir se nós temos uma Bíblia e uma história que conta totalmente outra coisa? Por que nós temos que mentir? Por que não podemos ser sinceros e dizer, olha, é isso que a Bíblia aqui ensina? Por que aquela outra versão lá? Bem, depois desse tour, tudo aqui se fechou e tivemos a oportunidade de escalar um pouco aqui o Sinai. O meu amigo aqui, François, Monte Sinai, Mount Sinai, Caverna de Elias. Porque Elias também veio a esse lugar. Ele andou 40 dias e 40 noites e, em algum lugar aqui, se afirma, a tradição diz, ele teria ficado. Se pode subir aqui em cima de um camelo, mas eu não queria subir no camelo. Já tinha carga suficiente esse pobre animal. Eu vou subir andando. E meu amigo e eu subimos aqui, demos uma olhada. E podemos dizer que estivemos lá. Nada mais do que isso. Nada mais. 1 Coríntios 10, verso 4, confirma que era Jesus que ia junto com o povo de Israel na coluna de fogo. Que era Jesus que falou lá na montanha. Era Ele, porque bebiam de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Deuteronômio 33, a partir do verso 1, esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama o povo, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. Portanto, aqui não se fala somente de poder, majestade, força, autoridade.
mas também de amor. Um Deus de amor eu não conhecia. Eu não sabia como lidar com esse conceito. Esse mesmo Deus que proclamou esta lei com tanta autoridade, esse também proclamou que Babilônia cairia. E aqui também, pessoalmente, ele proferiu essas palavras. Começou com o primeiro rei. Ainda era tempo de graça. Falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória de minha magnificência. Um tipo desse aqui também iria me irritar. Ainda estava essa palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Uma voz do céu anuncia uma sentença. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Portanto, esse poderoso rei de Babilônia é repreendido. Aparece aqui alguém que é mais poderoso do que ele. E esse é aquele poderoso que trovejou sobre o Monte Sinai. E ele anuncia isso pessoalmente. Quando não se obedece, vem os problemas. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu. Ele pegou um certo tipo de demência e passou a reagir como um animal. Licentropia. Até que lhe cresceu o pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Portanto, esta humilhação que esse orgulhoso rei, esse vaidoso rei recebeu, o levou a ter outro espírito. Mas o próximo, 2 depois, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Outra vez aqui o conflito entre aquilo que é santo para o Senhor e aquilo do que o homem se apropria. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Aqui está outro que é repreendido diretamente por Deus. Esse Deus escreveu com o seu próprio dedo a lei sobre pedra e assim ele confirmou que é todo-poderoso. Aqui está um rei terrenal, quer se colocar acima das coisas de Deus. Ele é repreendido e a mesma mão que escreveu a lei escreveu sobre o muro. Mais para frente, também uma mão escreveu sobre a areia e todos que queriam condenar sumiram. Uma mão interessante. Garante a queda de Babilônia antitípica. Em algum momento, esse grande poder que estava ali no Sinai
também irá destruir o rei de Babilônia antitípica no final dos tempos. Eu suponho que os seus joelhos também vão bater um no outro. Então, diz a Bíblia, será destruída pela fulgurante luz da volta de Cristo. Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra. Mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Deve haver um outro tremor. E, historicamente, arqueologicamente, isto se comprovou com a Babilônia literal, até o nome real, que primeiro foi negado, Belsazar, foi escavado na arqueologia. De forma que isso não é somente uma afirmação bíblica, mas um fato histórico e arqueológico. E aqui está a promessa de que virá outra vez. Agora, esse Deus, esta autoridade, como que eu posso lidar com ela? Será que eu também devo, como os israelitas, tremer? Me lançar e tremer e ter medo? O que eu faço com esta autoridade? E aonde o rei antitípico mais poderoso não pode fazer face a ele. Será que eu tenho uma escolha nessa questão? Apocalipse 18, 20 e 21. Alegre-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Esse Deus é poderoso, em que Ele vai lidar da mesma forma com a Babilônia antitípica, esta confusão de religiões, que também encheu as taças, os copos da verdade, com ensinamento impuro, e vendeu isso aos seres humanos, para que dancem, bebam e ficassem bêbados. Será destruída. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Lá na montanha também tivemos esse alarido. Descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Portanto, de acordo com a Bíblia, esse Deus irá vencer. E esse Deus vai reinar pela eternidade, e todos que estão no céu estão sujeitos à sua majestade, à sua autoridade e ao seu poder. Será que eu quero estar aí? Uma proclamação por ocasião do nascimento de Jesus. Lucas 1, 26 a 30. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Aqui aparece um anjo. O anjo mais poderoso, mais importante do céu. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Salve, agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres.
E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Com esse anjo eu posso lidar. Ele é bondoso, ele é cortês. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele vai reinar no futuro. Até agora eu só conheci esse poder, essa autoridade tremenda. Como ele lida com os seus inimigos. Ele lhes dá uma chance, mas se eles não a aceitam, ele reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Portanto, com esse líder, com esse Deus, se eu quero passar uma eternidade com Deus, é com este Deus que eu tenho que passar. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E John Wesley escreve em seus comentários, Jesus significa Salvador. É Jeová, o Salvador. É o mesmo nome que Josué. Ele era um tipo dele. O Senhor, salvação. O seu povo Israel e todo Israel de Deus. Então, o nascimento de Jesus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Aqui temos um outro anjo. E o anjo disse, não temais. Vocês não têm que ter medo, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse Deus poderoso deve ficar aqui deitado numa manjedoura de fralda, totalmente vulnerável. É sinistro, se você parar para pensar. Ele está de fralda como todas as outras crianças, envolto em panos. Mas dentro dessas fraldas está esse Deus que falou lá no Sinai. É Ele que está aí. Os anjos o anunciam. Aí está Ele deitado. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo... Nós já vamos ver o que eles disseram. Aqui está a caverna, na qual supostamente esses pastores à noite se deitavam. E aqui nessa região, em algum lugar de Belém, ele apareceu. Os anjos diziam, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Ali eles encontram as pessoas humildes, pobres, num estábulo. E essa criança deitada de fraldas, indefeso, totalmente dependente. Filipenses 2, verso 7. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se despojou. Ele se esvaziou de todo esse poder que ele tinha, esta mega autoridade. Ele veio de fraldas como servo.
e assim vivia entre os pobres. Agora, vamos ao batismo de Jesus. E temos aqui alguém que testifica. João testifica. É um ser humano. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, Eis o Cordeiro de Deus. O que está acontecendo aqui? Neste batismo, João enxerga essa pessoa. Nenhum outro profeta jamais teve esse privilégio. Nem Isaías, nem Jeremias, ninguém. Podiam indicar o futuro, mas João podia indicar a pessoa. É ele, esse é o Cordeiro de Deus. E se andamos e vivemos com ele, também nós podemos testificar de primeira mão que ele de fato é o Cordeiro de Deus, que tirou nossos pecados e por cujas feridas fomos sarados. Mas como é que é esse Deus? Eu quero saber como que é ele. No batismo de Jesus, as palavras de João se confirmaram, porque aqui apareceu uma voz do céu. Agora, quem que está falando aqui? Jesus está aí na terra, portanto, é Deus o Pai. Nenhum anjo, nem Gabriel dessa vez. Nenhum outro anjo, nenhum profeta. Mateus 3,17, eis que veio uma voz dos céus, que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Marcos diz a mesma coisa. Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Lucas diz a mesma coisa. Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Um sermão público. E dessa vez é o próprio Deus Pai. É um sermão tão importante que nenhum anjo o pode trazer, nenhum profeta pode apresentar. O Espírito Santo está presente. O Espírito Santo confirma descendo como uma pomba suavemente sobre Jesus. Os anjos ficam mudos. E Deus proclama algo que é tão importante que ele não pode confiar isso a nenhum outro. A primeira grande proclamação, minha lei, minha autoridade absoluta. Então, Babilônia. Esta autoridade está acima que o mais alto rei deste mundo. Eu não permitirei que as minhas coisas celestiais sejam pisadas a pés. E agora, uma outra proclamação. Aí está ele. Esse é meu filho. Esse é o maior sermão que já foi feito. Ninguém menos que o próprio Deus o Pai é que faz esse sermão. O que isso quer dizer? Quem que é esse pai que está falando aí? João 8,19, disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Disse-me Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Com essas palavras eu tenho que reconhecer que eu não posso nem ver, nem entender o Pai, a não ser através de Jesus. Cada religião que nega ao Filho, nega também ao Pai. Tudo que estiver fora de Jesus, por mais alto e largo e nobre e imponente que seja,
está fora do Pai. Pois o Pai disse que quer ser reconhecido e adorado através de seu Filho. É esse que é Deus. Ele o anuncia. Aqui está o meu poder, aqui está a minha lei, aqui está a minha autoridade, mas aqui está Ele. E se vocês querem saber como eu sou, então olhem para Ele, porque Ele é o que eu sou. Portanto, eu tenho que olhar para Jesus. Quem o rejeita, arrisca com isso a sua vida. Cristo não força sua presença sobre ninguém, e se ele se retirar triste, as consequências são amargas. É assim que eu entendo a Bíblia. Aos fariseus o rejeitarem, ele lhes disse: para onde eu vou não podeis vós ir. João 8:21. Para onde que ele está indo? O que ele quer fazer? Será que ele vai se suicidar? O que está acontecendo com esse? Ele disse: vocês não conhecem meu Pai, porque não me conhecem a mim. E se não quereis ter a mim, então vocês também não querem ter o Pai. Portanto, vocês têm um outro pai. E esse pai é o diabo. 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se é Jesus Cristo, então a casa tem que estar construída sobre Jesus Cristo. Ele é fundamento. Eu não posso construir nada sem o fundamento. Eu não posso construir a casa começando de cima. Eu tenho que começar pela fundação. Mateus 16, 13 a 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? É interessante. João Batista tinha dito: é ele está aqui, ó. Esse é o Cordeiro de Deus. É ele. Uma voz do céu disse: é ele. Alô? Esse é meu filho. Ele tem que fazer essa pergunta. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque alguns diziam: alguns dizem profeta, alguns dizem que você é Jeremias, talvez João Batista, que foi decapitado, talvez você é uma ressurreição dele, ou seja lá o que for. Então respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele o reconheceu. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao que ele se refere quando ele diz rocha? A afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a rocha. E se não estivermos sobre esta rocha, a Bíblia diz, não temos nada. Porque Pedro não passa uma pedra pequena, um pedregulho. E uma pedrinha não se pode transformar numa rocha. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Os filhos de Deus têm uma comunhão com Deus. E estão em harmonia com o seu caráter. E tudo o que acontece em seu caráter também é reproduzido aqui na terra, como é ligado lá no céu. Mas jamais uma mentira. Jamais uma mentira. Esta água jamais recebe água. É a sarça ardente. Portanto, individualmente e coletivamente, devemos construir sobre este fundamento. Não podemos conservar a igreja. Não podemos. Nós podemos pregar por um pequeno período. E aí desaparecemos. É o Espírito Santo que tem que estar atuando. Quando morremos, sumimos. Mas o diabo continua aqui. Portanto, quem sustenta a igreja? É Cristo. O diabo de forma alguma pode tornar as promessas sem efeito. Jesus vai conservar sua igreja e somente nele podemos alcançar refúgio. A nossa missão é proclamar isso enquanto tivermos boca para falar. Construa sobre a rocha, para que o vento e a tempestade não derrubem o edifício.
Cada um tem que exercer a fé por si mesmo, pois aí está a chave para a vida eterna. É um privilégio conhecê-lo e poder reclamar suas promessas, que tornam os mortais em imortais. Mas nós temos que conhecê-lo. Temos que nos perguntar, será que queremos isso? Então temos mais uma proclamação. Na transfiguração. E agora Deus fala de novo. Mateus 17:5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprado. As mesmas palavras, como no batismo, mas agora vem um bônus. A ele escutai. Aqui eles o veem glorificado. Eles o veem nessa posição de poder que ele tinha sobre o Sinai. E a voz diz, é ele. E você deve prestar atenção nele. E nós lemos em Marcos, este é meu filho, a ele ouvi. Em Lucas, a mesma coisa, a ele ouvi. E o apóstolo Pedro confirma, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Portanto, a voz de Deus, as pregações mais importantes, que ninguém pode fazer a não ser Deus. É a lei, a autoridade, a sua autoridade absoluta. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E não somente é o Filho de Deus, nós temos que escutá-lo. Ele é a autoridade, assim diz Deus. Portanto, aqui nessa montanha que vemos na imagem, aqui aconteceu a transfiguração. E aqui os dois acompanhantes, Elias e Moisés, estão ao seu lado. A lei e os profetas. Os dois estão no céu porque um foi para o céu sem provar a morte e o outro teve uma ressurreição especial. Depois que Miguel, aquele que é como Deus, lutou com o diabo acerca do seu corpo e ressuscitou e está no céu. E aqui a sua divindade é mais uma vez confirmada. Um pouquinho mais para frente na Bíblia, chegou a hora. João 12, 27 a 31. Agora minha alma está perturbada, disse Jesus. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Mais uma voz. Já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que ouvira, disse que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Portanto, Deus lhe dá mais uma chance e lhe anuncia outra vez, aqui está o seu filho. Ele vai agora morrer. Ele deve ser crucificado. O sangue deve escorrer pelo seu rosto. Ele diz, lá do céu, que ele está santificado, glorificado. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Aqui vem, portanto, a autoridade absoluta, mas não como uma montanha que treme, mas com um Cristo que caminha rumo à cruz. E esta é a vitória final. João 12, 32. E quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Não os forçarei. Eles me verão aí na cruz. Então, junto a esta cruz, vão se perguntar, quem é que está aí pendurado na cruz? Por que ele está pendurado na cruz? Será que ele veio porque ele me odeia?
Esse conceito, de alguma forma, não cabe na cruz. Por que ele está aí pendurado sobre a cruz? Marcos 15, 25. E era a hora terceira, e o crucificaram. João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? O tinham julgado, por 7 vezes o julgaram. 7 vezes ele teve que comparecer perante o juízo. Ele comparece perante Anás, ele comparece perante Anás e Caifás. O batem no rosto, mas ele não fala nenhuma palavra. Tem um juízo noturno. O prendem, pelado. Eles têm um julgamento bem cedinho de manhã. O levam a Pilatos, que o envia a Herodes. Herodes o manda de volta a Pilatos 7 vezes. Batem nele, lhe dão uma coroa de espinhos. E aqui está o Deus que fez tremer o Sinai. E teve o poder de humilhar o rei de Babilônia, que fez tremer os joelhos de Belsazar. E aqui está ele, não fala nenhuma palavra. E como um cordeiro, ele está pendurado aí nessa cruz. E eu, quando for exaltado da terra, a todos atrairei a mim. E é por isso que nós pregamos a Cristo. E este crucificado. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aqui na cruz há uma força que destrói todas as mentiras de Satanás. Aqui desaparecem as mentiras que eu tive que carregar na minha juventude, com tanto ódio na minha barriga. Ela não pode subsistir na presença do fulgor que vem da cruz. A mentira tem que ceder. Martinho Lutero comenta que é a cruz onde reside a força. Ele até chega a advertir que é perigoso ficar enfatizando a majestade de Cristo. Eu digo, Martinho Lutero, você está doido? Eu pensei, Martinho Lutero, como é que você pode falar que não devemos pregar sobre a majestade, o poder, a autoridade e a força, o poder? E Martinho Lutero é tão afiado que ele diz que Satanás ama esse poder, porque ele cobiça esse poder. Portanto, ele se veste desse poder e diz, me adorem. Mas é justo esse caráter que eu odeio, porque ele não expressa humildade, nada de amor, não tem nada de misericórdia. Portanto, o diabo envolve essa ausência no véu desta autoridade. Eu posso ver isso naquilo que ele anuncia às pessoas para que o temam. Martinho Lutero diz que é perigoso, pois que também um mau espírito se pode vestir de majestade. Por outro lado, ele não pode se associar com a cruz, pois por esta cruz ele foi vencido e lançado no chão. Por isso, ele a detesta com ódio consumado. Pela cruz podemos obedecer completamente à lei de Deus e apropriar-nos dela, como se ela fosse escrita somente para nós. Na cruz, todas as mentiras de Satanás são desmascaradas. Com Deus assim eu posso lidar. A esse Deus eu posso confiar a autoridade. Mas aquele outro, eu não posso confiar a autoridade. Porque ele a usará. E talvez ele vai dizer, eu vou te bater se você não me obedecer. Talvez ele será um Deus vingativo e mau. Mas esse Deus aqui, esse Deus sim. Ele se humilhou. Ele veio deitado em panos. Ele deixa que batam nele. Ele tem um poder, mas não o utiliza.
Ele vence numa cruz. E esse é o legislador. A ele eu posso confiar a autoridade. Com esse sim eu posso viver em paz. Eu posso dizer-lhe, em ti eu confio para que exerças a autoridade. Não posso confiar em homem. Mao Tse-tung, esqueça. Adolf Hitler, esqueça. Se esse tem a autoridade e o poder, então piso em cima de tudo que é amassável. Mas a ti, sim, eu posso aceitar. Tu tens autoridade. Mas você não é como os outros. Por outro lado, a cruz não é um cheque em branco para a salvação, pois existem condições, e essas condições estão no Sinai. Salvação incondicional significaria eternizar o pecado. Mas temos que ser libertos de nossos pecados, e por isso precisamos de uma transformação de nosso ser que nos põe em harmonia com os preceitos de Deus. Apesar disso, é na cruz onde o poder do amor de Deus se centraliza, onde posso encontrar perdão e experimentar sua misericórdia. É a cruz que me faz exclamar: digno é, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Em Apocalipse 5:12, os anjos dizem com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E qual é o motivo? Somente este Cordeiro pode lidar com a autoridade. Se esta autoridade um dia cair em outras mãos, então teremos o inferno. Então temos o inferno. Então é com todo prazer que eu confio esta autoridade a Ele. Você pode exercer esta autoridade. Tu tens o poder do Sinai, mas tu não és alguém que quer destruir, mas alguém que quer salvar. Com esse Jesus, eu posso viver eternamente. Com esse Jesus, eu quero viver para sempre. Cada suspiro de louvor, cada palavra de exaltação deve ser atribuído àquele que é digno. Portanto, eu não preciso me lançar ao chão como uma minhoca e dizer: pise em cima de mim. Eu não tenho que fazer isso. Porque Ele desceu até a mim como um ser humano, para morrer por mim. Mas porque Ele fez isso, eu irei, de livre e espontânea vontade, lançar-me perante Ele. Porque Ele é digno. Não porque Ele exige esta homenagem. Ele jamais requeriria isso. Mas porque eu a quero dar. Por isso, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei dos Santos. Eu jamais poderia cantar isso com a visão de Deus que eu tinha. Eu iria me sufocar com essa canção. Mas já não. Felizmente isso passou, porque eu o vejo com outros olhos. Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não Te temerá? Mas não o temor de medo, mas de reverência. Ó Senhor, quem não magnificará o Teu nome? Porque só Tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de Ti. Mas apesar de somente Deus ser santo e digno de louvor, as línguas dos homens são mal utilizadas a glorificar o homem em vez de Deus. Não é esta uma afirmação interessante?
Que possamos nós, como dizem Efésios, perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Zacarias 2:8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória que Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Deus está tão preocupado com seus filhos. E lá no episódio de Mateus, onde trazem alguém sobre uma maca para Jesus, que está paralítico, e vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo. Não é bonito isso? É tão gentil. É tão pessoal. Os teus pecados te são perdoados. Os fariseus se irritavam. Como é que ele pode perdoar pecados? Quem que ele pensa que é? Mas ele somente diz, para que saibais que o Filho do Homem pode perdoar pecados. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta-te, pega a tua cama e pode ir para a tua casa. Esse Jesus eu quero conhecer. E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Será que eu posso crer nisso? Eu penso que sim. Se ele pode ressuscitar os mortos, se ele pode curar o paralítico, então ele também vai perdoar os pecados. E eis que veio um leproso. Você sabe o que é isso? Um imundo, uma pessoa que tem lepra. E se alguém se aproximava dessa pessoa, tinha que dizer, impuro, imundo. E as pessoas corriam como os ratos quando ele passava pela multidão. E aqui vem um leproso e se prostra perante ele e diz, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus estende a mão e o toca. Imaginem só, imundo, imundo. Uma doença tão contagiosa. E disse, eu quero, seja purificado. E logo ele foi purificado de sua lepra. Esta é uma imagem de Cristo que deveria ser inculcada em todos. E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de seu vestido e logo estancou o fluxo de seu sangue. E Jesus perguntou, quem que me tocou? E os discípulos dizem, ei, você não pode ver quantas pessoas tem aqui ao nosso redor? Mas eu senti que de mim saiu o poder. Por que ele faz isso? Ele quer atrair as pessoas pessoalmente. Quem que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Tem bom ânimo, filha. Qual que é a sua visão de Jesus? Será que você também tem uma imagem de Jesus assim como eu tinha? Ou será que podemos confiar a este a autoridade? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É por isso que eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Seria estranho, é esquisito para um homem falar isso. Eu nunca teria imaginado que eu poderia um dia falar isso, mas eu digo.
Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, diz Jó. Não é possível, mas Jesus toca no impuro, o que falava impuro, imundo, imundo, imediatamente se torna puro. Em Atos 11 diz, a voz respondeu do céu a segunda vez, dizendo, não chames tu comum ao que Deus purificou. Quando Deus toca em alguém, então se torna puro. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este é o único que pode afastar de nós falsas ideias, falsos pensamentos, falsos conceitos, falsos conhecimentos. O espírito de abnegado amor pelos outros proporciona ao caráter profundeza, estabilidade e formosura cristã e traz paz e felicidade ao seu possuidor. As aspirações são enobrecidas, não haverá lugar para preguiça ou egoísmo. Os que desse modo exercitarem as graças cristãs hão de crescer e tornar-se fortes para o trabalho de Deus. Terão claras percepções espirituais, fé constante e crescente maior poder na oração. O Espírito de Deus operando em seu espírito despertará as sagradas harmonias da alma em resposta ao contato divino. Que tal passar uma eternidade com esse Jesus, com esta divindade? Não seria fantástico? Quem que não vai querer? É sua vontade que eu seja salvo. Somente a minha própria decisão pode impedir isso. Eu sempre pensava que eu ia para o inferno e aí eu ia fritar. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Eu quero que eles estejam comigo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O próprio Deus proclama quem é Jesus Cristo, e o próprio Deus demonstra, vivendo na carne, como é o Deus Todo-Poderoso. Não é isso que diz Isaías? Pois um filho se nos deu, e será o seu nome? Todos esses títulos. Deus conosco. Deus poderoso. Esse Deus nós temos que conhecer. E com esse Deus, todos podem passar uma eternidade. Eu bem quisera que todos aqui escolhessem fazer isso. E que todas as falsas concepções de Deus desaparecessem. E só permanecesse essa. Oremos. Nosso querido Salvador, muito obrigado que tu não condenas falsas concepções de ti com trovão e terremoto e golpes, mas que confrontas isso em tua humanidade e as destróis sobre uma cruz. Que todas as pessoas possam enxergar isso, se lembrar disso e aceitá-lo. Em nome de Jesus. Amém.